Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É uma honra estar aqui com vocês para falarmos a respeito da palavra de Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, que diz igreja, organismo e organização. Então, até que ponto a igreja é um organismo? E até que ponto ela é uma organização? Qual é a interferência do organismo e da organização dentro da igreja? Então, esses pontos nós vamos aprofundar no estudo desta lição. Paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever no canal, deixe o seu joinha, para que o YouTube possa te avisar sempre que postarmos algum vídeo. Então vamos lá. Nossa lição de número 6 é igreja, organismo e organização. Nosso texto áureo diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Palavras essas ditas por Pedro, lá em Atos, no início da igreja primitiva. Nós vamos depois aprofundar esta expressão. Verdade prática, a igreja é um organismo vivo. Contudo, com toda a estrutura viva, precisa ser organizada. Então, muito bem. O que nós temos aqui é exatamente o quê? Nós temos aqui a palavra-chave para esta lição, que é organização e organismo. Quando a gente olha a palavra organismo, a gente não deixa de entender que organismo está totalmente ligado à questão da constituição dos órgãos que formam o corpo humano, inter-relação de elementos ou unidades responsáveis pelo funcionamento de uma estrutura organizada. Então nós temos vários órgãos dentro do nosso corpo, todos eles funcionando, um dependendo do outro, mas tudo funcionando. E a nossa cabeça, com seus impulsos elétricos, controlando todo o funcionamento do nosso corpo. Então, nosso corpo é um organismo vivo. Qual é o objetivo desta lição? Primeiro é aprofundar aí no entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado, que tem ordem. E também compreender aí por meio de exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha aí do modelo de nossa igreja. Muito bem, nós vamos hoje, na questão da introdução, nós vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Não existe função sem forma, nem organismo sem organização. O que seria a função? Seria a atividade ou papel que algo ou alguém desempenha em um sistema ou organização. Então conhecemos os 3 principais sistemas de governo, que é o episcopal, o presbiterial e o congregacional. Então nós vamos analisar esses 3 pontos, como é que ele funciona nas igrejas atuais. Tá? Então o desafio da igreja nesses últimos dias é não perder a perspectiva de que sua existência não se deve apenas ao aspecto institucional, mas, acima de tudo, a sua qualidade espiritual. Está lá uma expressão aí do ensinador cristão. Primeiro tópico nosso fala exatamente sobre a estrutura da igreja cristã. O segundo tópico vai falar sobre igreja, um organismo vivo e organizado. E o terceiro tópico vai falar o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, vamos à nossa introdução, que hoje, já falamos um pouquinho da introdução, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, nós vamos conhecer aí a questão do organismo e da organização, ok? Então, dentro da nossa estrutura da igreja cristã, nós temos o primeiro tópico, que é a igreja como organismo, tá? E o organismo, a gente já falou o significado dele, mas faz questão de observar. O organismo é a constituição dos órgãos que formam o corpo humano. Muito bem. Então, quando a gente fala um organismo, é um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. A igreja é o corpo de Cristo, uma organização vivo, um organismo vivo, melhor dizendo, cuja cabeça é Cristo.
Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 12, verso 27, ele deixou claro: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como um corpo funciona pela harmonia, né, de seus membros, da mesma forma também a igreja. Então, olha o que diz Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 12, verso 2. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, os membros não existem independentemente dos outros. O olho, ele não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não tem necessidade. Cada um dos membros do nosso corpo depende muito ou pouco um dos outros, mas todos interligados e dependendo um do outro. E essa interdependência é clara dentro do que nós estudamos. Então, Paulo vai clarear isso para nós. Então, nós vimos aí a questão do organismo. Então, a igreja é um organismo vivo, composto por membros vivos, né, os santos, que foram comprados aí com o sangue de Jesus, nasceram de novo e creem na Bíblia. Esse corpo espiritual tem uma cabeça, que é Cristo, e muitos membros, que é os cristãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 13, né? Então, nós vamos ver aí também a nossa Bíblia de aplicação pessoal vai falar assim: fazemos parte do corpo de Cristo e devemos viver em união vital com Ele. Nossa conduta deve ser consistente, né, com esse relacionamento vivo. Então, use aí as habilidades que Deus lhe deu, né, para equipar os crentes para serviço, cumpra seu papel na igreja. Muito bem, o nosso segundo tópico fala a igreja como organização. Então, a forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Ah, mas quando eu olho para a igreja primitiva, eu não vejo nela organização. Sim, havia ali um princípio, e nós vamos provar dentro do nosso estudo que a igreja ela seguia uma liderança centralizada nos apóstolos. Esse era o primeiro ponto. Olha o que diz em Atos capítulo 16, verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e ancião em Jerusalém. Está lá em Atos 16, 4. Então nós temos aí a liderança estava firmada nos apóstolos. Os apóstolos diz que a doutrina na igreja. Atos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, doutrinavam a igreja. Os apóstolos faziam esse trabalho. Cuidavam também da parte administrativa. Possuindo herdade, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, os apóstolos faziam lá em Atos 4:37, fazia essa distribuição para todos aqueles que realmente necessitavam. E eles instituíam lideranças locais também. E os apresentavam ante os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as mãos. Está lá em Atos 6:6. Lá em Atos 14:23 também diz: e havendo-lhes por um comum consentimento, eleitos anciões em cada igreja, orando com jejum, e os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, quer dizer, está lá em Atos 14:23. Então, isso é importante. E a atuação dos apóstolos. E eles também reuniam o conselho, né? O concílio. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Olha só, Atos 15:6. Então, é importante. Então, nós precisamos entender que a igreja primitiva, por mais simples que fosse, ela possuía uma organização. Agora, vamos diferenciar igreja organizada de igreja institucionalizada. Porque a institucionalização enrijece a igreja, trava todo o seu trabalho, toda a sua produção. Então, a igreja é saudável. A institucionalismo não é saudável. Tá? Então, é importante. Institucionalizar é o quê? É dar ou adquirir caráter de instituição, né? Tornar-se institucional, oficializar, arraigar, estabelecer. Então, institucionalizar seria como transformar a igreja numa empresa. Então, as pessoas estariam realmente batendo cartão. Teve uma igreja aí, não vamos falar por questão de ética, em que as pessoas tinham que realmente, todos os cultos que elas iam, era como se tivesse um cartão de ponto, onde elas batiam, então, quer dizer, transformou a igreja como se fosse uma empresa mesmo, institucionalizou. Isso é um perigo. Então, a igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha realmente para a morte. Tá?
Então a Igreja Universal, como o corpo de Cristo, como um organismo, não depende de cerimônia, de reconhecimento, de templos, de estatutos civis, né, de livro de ata, de livro de rol de membro. Não depende, tá? Mas ela, como organização, ela necessita dessas coisas que é importante. Então, organismo e organização. A igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo, é uma organização ao mesmo tempo. Todo organismo precisa de organização. Prova disso é o nosso corpo, mesmo as estruturas mais simples. Então, alguns rejeitam toda forma de organização para a igreja. O Antônio Gilberto diz assim, toda igreja, de alguma forma, possui ou deve possuir alguma estrutura organizacional. Então, isso é uma verdade. Ele também fala assim, alguns espiritualizam de tal forma a igreja que o assunto chega ao ridículo. Outros a organizam tanto com esquemas, planos, rotina, programas, que ela passa a ser apenas um corpo social, como uma associação qualquer ou como um clube e mais nada. Então é importante a gente pensar nisso. José Gonçalves fala assim, no contexto do Novo Testamento, a igreja começa, em primeiro lugar, como um organismo vivo, Atos 2, que posteriormente sente a necessidade de organizar. Então, assim como o corpo humano, né, funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo, ok? Muito bem. A igreja, um organismo vivo e organizado, segundo o tópico nosso. O seu aspecto local. Quando a gente fala do seu aspecto local, nós estamos falando de igreja no Jardim Conquista, igreja no Jardim Planalto, igreja no Tatuapé. Então, nós estamos falando de igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso, né? Então, como no Novo Testamento a igreja existe localmente, né, com uma comunidade organizada. Então, como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era e agia de forma organizada. Se reuniam, né? Atos 2, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Ela também orava, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Elas enxergavam as demandas sociais, né? E repartia cada um segundo a sua necessidade, cada um tinha, Atos 4:33, né? O que é a demanda social? É a necessidade, expectativa que a sociedade tem em relação às questões políticas, econômicas, culturais, sociais das pessoas. E eles instituíram também a questão dos diáconos, né? Escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio, né? Para quê? Para que eles continuassem na preocupação da oração e da palavra. Eles também elegeram liderança, né? E havendo-lhe por comum consentimento, eleito ancião em cada igreja, orando em jejum, com jejuns, encomendava ao Senhor em quem havia crido. Atos 14:23. E eles também enviou seus primeiros missionários, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a igreja que os tenho chamado. Olha, então jejuando, orando e pondo sobre eles mãos, os despediram. Atos 13, 2 e 3. O que é isso? É a igreja fazendo esse trabalho, tá? Então eles elegeram tanto diáconos, né? Que foram os primeiros que foram eleitos para cuidar da questão da assistência social. E depois elegeram também ancião em cada igreja. Depois enviaram também missionários. Segundo tópico diz assim aqui, olha, subtópico, né? No seu aspecto litúrgico e ritual. Então vamos entender aí litúrgico, né? Relativo à liturgia. Está de acordo com as prescrições da liturgia, um conjunto de elementos e prática do culto. O que é liturgia? Vamos tentar entender. Liturgia é exatamente como o culto é feito. Por exemplo, na Assembleia de Deus, a gente chega, ora um pouco de joelho, depois levanta, faz uma oração, canta os hinos, faz a leitura da palavra, louvores, depois testemunhos, apresentações dos departamentos, oração, oferta, oração pelo preletor, pregação e oração final. Então, todos esses itens formam a nossa liturgia. E os ritos Santa Ceia, batismo, são ritos que a igreja tem. Então, uma igreja organizada mantém aí, né, a decência e a ordem do culto. Faça tudo decentemente com ordem. Lá, Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, falou sobre isso, tá? 14:40. Estabelece costumes que deve ser observado. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Olha que interessante. É importante aí. Então nós vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. E mandou parar o carro e desceram ambos a casa, tanto Felipe como Eunuco,
e o batizou, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. Então, resumindo esse tópico, a gente diz que a organização é diferente de institucionalização. Institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Os governos da igreja nas diferentes tradições. Então nós falamos com o episcopal, né? Primeiro modelo, que é o que traduz aí do grego episkopos, né? Que é bispo. Então nós temos um bispo, que é o líder, e abaixo dele outros líderes. Olhar por vós mesmos, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então o que é uma igreja episcopal? Uma igreja que tem um líder principal e outros líderes abaixo dele. Essa é a estrutura, né? Então, a igreja episcopal defende que Cristo confiou à igreja, né, os bispos ou supervisores. Então passou a defender aí a primazia de um bispo sobre outro, que é o caso da igreja romana, né? Onde o Papa é o grande bispo e tem aí os arcebispos e aí tem também os padres em cada igreja. Então, seguido pelo catolicismo, por algumas denominações, né? Também protestantes e pentecostais. Então, há muitas igrejas pentecostais aí que estão realmente agindo como se fosse o método episcopal. Nós temos também um método, quando a gente fala o método episcopal, nós estamos falando que é um sistema de governo eclesiástico, onde a autoridade reside fundamentalmente na figura do bispo. Tá? Então, por isso que é episcopal. Temos também a presbiteral, tá? Que é o ofício do presbitério. Que é isso? Eles se baseiam lá em Atos 11:30, né? O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Resolvendo-se Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, quer dizer, elege-se um grupo de presbíteros ou ancião, e esses presbíteros é que vão decidir o destino da igreja, a organização da igreja. Então, no sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Então, o conselho possui autoridade aí para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio, ou assembleia, né, que exerce aí a autoridade e as igrejas de uma determinada região do país. Então, seguindo aí as reformas, algumas igrejas na América do Sul nós temos aí, né? Então, as principais igrejas aí são as presbiterianas, né? Que já está dizendo, né? Presbiteral. Nós temos a igreja presbiteriana, né? Que segue essa regra. Aí nós temos as igrejas também congregacional, né? A prática de eleger os dirigentes da igreja local é vista no Novo Testamento. Se baseia lá em Atos 14:23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nesse tema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. As igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, seguido pelos batistas. Então, os batistas é considerado uma igreja congregacional, onde a assembleia, os membros da igreja formam uma assembleia e escolhe o seu pastor, demite o pastor e assim por diante. Então, o sistema de governo da nossa igreja, Assembleia de Deus, ela está aí firmada no episcopal e congregacional. Congregacional, né? A gente fica meio na dúvida se a Assembleia de Deus tem alguma coisa de congregacional, né? Onde a Assembleia tem aí o poder de decidir. Mas vamos lá. Então, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Mas não se colocou isso, né? Porque lá em 1930, quando teve a criação da convenção, né? Elementos do modelo episcopal foram adicionados aí. Então, a igreja possui um modelo de liderança local e centralizado. A autoridade de estabelecer lideranças pastorais, igrejas locais, pertence à convenção. Então, quer dizer, ela está mais para episcopal do que para congregacional. Em alguns casos, essa função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações, né? Então, a igreja, a gente vê essa situação acontecendo. Então, resumindo aí, o modelo, né? O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira aí a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios, né? Então, concluindo aí, a igreja ela é um organismo vivo e organizado, juntamente com o presbítero, diácono, colégio apostólico, né? Dava corpo ao ministério local da igreja neotestamentária. Possui estrutura organizacional muito simples. Não há forma específica de como deve ser o governo de uma igreja no Novo Testamento, tá?
Então, que Deus abençoe a todos. Fico na paz do Senhor.